Bíblia em Demon Slayer. Em Demon Slayer se dá para encontrar vários lados bíblicos, aos quais eu quero mostrar neste vídeo. De começo, temos um bom exemplo. É bem no começo do anime, quando aquele senhor convidou Tanjiro para dormir uma noite na casa dele, para que nenhum Oni o achasse e o mesmo fosse morto. É como Cristo nos chamando para voltar, para ficarmos perto dele. Pois, ao nos afastarmos dele, ficamos desprotegidos e vamos para o nosso lar, entre muitas aspas, chamado mundo, mas que dentro dele pode até ser prazeroso, mas uma hora ou outra vai nos levar à morte e à perdição. A seleção final pode simbolizar as provações que um cristão passa, passou ou passará, pois pode durar dias. Os onis lá dentro podem simbolizar as tentações, que podem ser algumas mais difíceis e outras, entre aspas, mais fracas, que, mesmo que seja um período difícil, é necessário para a formação e fortalecimento de alguém que serve e obedece a Cristo, e que nos ensina que a prova é difícil, mas a recompensa dela ou delas é muito recompensadora. No arco do Trem Infinito, conhecemos melhor o personagem Rengoku. Um personagem muito legal e carismático. No começo do arco, Tanjiro pede alguns conselhos e ajuda para ele, perguntando sobre a Hinokami Kagura, a respiração do sol. E a Bíblia nos aconselha e nos ensina, lá em Provérbios, para buscarmos conselhos de sábios, como se diz lá em Provérbios 12:15. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios assentam conselhos. Não só isso. Antes de Rengoku morrer, ele ensina o Tanjiro a perseverar, não desistir e a não se deixar abater, e se animar. Ensinamentos que também são muito bíblicos, como está escrito lá em Mateus 24:13. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Mesmo que essa palavra seja dita em outro contexto, mas, querendo ou não, nos ensina a perseverar, e que eu até comecei a me perguntar se a autora de Kimetsu era cristã, porque as últimas palavras de Rengoku são tão cristãs que, sério. No arco do Distrito do Entretenimento, os protagonistas lutam ao lado de Tengen Uzui. Eles enfrentam uma Oni chamada Daki. Além disso, enfrentam o irmão dela, Gyutaro. Daki pode se representar como a vaidade, os desejos humanos, a carnalidade e a imoralidade. Gyutaro pode simbolizar o próprio diabo, pois ele fala para o Tanjiro que ele é fraco, por não conseguir proteger a irmã dele, colocando pensamentos intrusivos no mesmo. Mas no final, os protagonistas, com a ajuda de Uzui, conseguiram vencer a vaidade, a carnalidade, a imoralidade e até mesmo o próprio diabo. Não por eles serem fortes em si, mas porque o seu poder vem do oculto, vem de algo que impressiona, vem de um ser que não é humano, o Senhor. E é óbvio que isso é só uma representação, mas que, sinceramente, depois de fazer esse roteiro, Demon Slayer parece muito uma obra cristã. Mas o que fica para nós como ensinamento, caso você seja tentado pela vaidade, pela ilusão, pela imoralidade e pela carnalidade, resista, mesmo que seja difícil. Caso o diabo tentar te menosprezar, te jogar para baixo, dizer que você é fraco, inútil, não acredite nele, porque tem alguém lá nos céus que te ama, e esse alguém veio, morreu e viveu para que você pudesse viver. Então, mesmo que você erre,
Volte para ele, conhecendo seu erro e busque melhorar. Não é só por uma questão de moralidade, mas principalmente uma questão de valores. Valores que não vêm de nós, mas que vêm dos céus. Na luta de Shinobu contra Doma, podemos representar Doma como a própria luxúria e Shinobu como nós, tentando vencer a luxúria. No final, Shinobu foi consumida por Doma, perdendo para a luxúria. Só que então vemos que, na verdade, mesmo com Shinobu tendo caído, Doma perdeu, nos ensinando que, mesmo que nós venhamos a cair, seja na luxúria ou em algum outro pecado, nós não devemos achar que tudo acabou, mas, sem saber lutar contra ela, Shinobu soube lutar contra Doma. E você, sabe lutar contra a luxúria? Bom, gente, eu espero ter ajudado vocês e mostrando alguns pontos fortes de Demon Slayer que refletem ensinamentos cristãos. Mas óbvio, isso não significa que você deve parar de ler a Bíblia para assistir Demon Slayer, com a desculpinha de que, tem ensinamento bíblico. Lembre-se disso, nada deve substituir e nada substitui o Senhor.